Uma palavra de paz hoje com o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Você também pode acompanhar tomando a sua Bíblia, abrindo aí no Evangelho de São Marcos e lendo e meditando conosco nessa palavra de Deus, que é o Evangelho de hoje, o Evangelho deste domingo, que é o primeiro domingo da Quaresma, este tempo importante de preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar a leitura com a palavra de Deus. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens, e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, nesse primeiro domingo da Quaresma, é um convite para começar bem este tempo que a Igreja nos oferece para penitência, conversão, oração, atos de piedade espiritual e material. Jesus, no Evangelho de hoje, nos chama à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. E é nessa perspectiva que a Igreja, no mundo inteiro, celebra a Quaresma, na perspectiva da conversão e da fé no Evangelho. E nós aqui no Brasil, de maneira especial, celebramos a Quaresma, esse convite à conversão, ao arrependimento e a crer no Evangelho, celebramos também com um gesto muito concreto aqui na igreja do nosso país, que é a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, já desde os anos 60, que é a cada ano um convite para a conversão em diversas áreas da vida humana, da vida da sociedade no país. E neste ano, 2012, a igreja nos propõe um tema muito importante: fraternidade e saúde pública, com o lema que a saúde se difunda sobre a terra. Nós, como cristãos, como católicos, assumimos essa maneira de viver a Quaresma. Nós assumimos esses atos concretos de conversão e de penitência através de uma campanha que tem como objetivo refletir sobre a situação do país, no caso desse ano, sobre a situação da saúde pública no país. E não só refletir, mas também procurar criar, gerar, pensar ações para melhorar a saúde, tanto pessoal quanto comunitária. E como cristãos, pessoas que acreditam no Evangelho, que têm a missão de fazer o mundo melhor, nós temos que assumir sim, nós temos que assumir essa missão de levar a conversão, de levar essa espiritualidade quaresmal a todas as pessoas. E levando essa espiritualidade quaresmal, nós fazemos com que aconteça o reino de Deus no meio de nós. Jesus, no Evangelho de hoje, começa dizendo que o reino de Deus está próximo. Chegou a hora. O reino de Deus já está entre nós. E os sinais do reino de Deus que Jesus apresentou foi justamente aqueles sinais que ele realizou com os doentes, com os cegos, com os aleijados, com os oprimidos pelo demônio. Deus estava agindo quando Jesus libertava um oprimido do demônio. Deus estava agindo quando Jesus curava um doente. Deus estava agindo quando Jesus perdoava os pecados de uma pecadora, por exemplo. Então, os sinais de que Deus está agindo, de que o reino de Deus está acontecendo, já estão no nosso meio. E esses sinais devem ser manifestados também ainda hoje. Por isso a igreja propõe uma campanha da fraternidade, falando sobre a saúde pública. Boa saúde também é sinal do reino de Deus. Bons hospitais, bom atendimento também é sinal do reino de Deus. E para que nós possamos vivenciar bem esse chamado à conversão, devemos pensar sempre na conversão como uma coisa muito concreta. Conversão não é só uma atitude espiritual, uma atitude que se toma a partir de uma consciência diferente. Conversão é uma realidade que passa por toda a vida, desde a mente, passando pelo corpo, por toda
a sua vida por todos os seus relacionamentos, por todas as suas circunstâncias. Esse evangelho apresenta Jesus sendo tentado no deserto. Esse evangelho apresenta Jesus convidando a conversão porque o reino de Deus está próximo. Nós também passamos pelas nossas tentações, tribulações, nós também passamos pelas nossas dificuldades espirituais, materiais, mas Jesus nos convida a cada dia a estar preparados. Preparados pelo exercício da oração, preparados pelo exercício da caridade, preparados pelo exercício que as práticas de piedade da Quaresma nos convidam. A igreja sempre recomenda, e na palavra de Deus também, 3 práticas de devoção muito importantes na vida de cada cristão, que são o jejum, a esmola, a oração. O jejum, a esmola, a oração são recomendados pelo Evangelho. E como igreja nós devemos ir colocando isso em prática, não somente na Quaresma, mas em todos os tempos de nossa vida. Não somente nesses 40 dias de preparação para a Páscoa, mas ao longo da nossa vida. Como cristãos, bons cristãos, vamos colocar isso na nossa vida. O reino de Deus está entre nós. Nós precisamos sinalizá-lo, nós precisamos reconhecer que ele está presente. E nós fazemos isso fazendo a experiência da conversão. Convertei-vos é o chamado de Jesus. Eu quero me converter para perceber melhor Deus que age no meio do seu povo. Eu preciso me converter para perceber melhor que Deus está aqui, que Deus está agindo. E fazendo isso, eu vou aumentando essa percepção do reino de Deus no mundo. Que essa palavra deste primeiro domingo da Quaresma nos motive a viver bem este tempo, a viver bem esses 40 dias e a também acompanhar, contribuir e refletir com a campanha da fraternidade. Fraternidade e saúde pública, que a saúde se difunda sobre a terra. Saúde é sinal do reino, saúde é sinal da presença de Deus, saúde é sinal de que a mão de Deus está agindo no nosso meio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.